Instalação artística sensorial como proposta de avaliação. Relato de experiência. Das autoras Consuelo Salvaterra Magalhães, Carolina Cabral Cosa e Bárbara Raquel da Fonseca. O objetivo deste trabalho é apresentar a instalação artística como nova proposta de avaliação de conteúdos teóricos por meio da prática artística em sala de aula e fora dela. A proposta na disciplina tem como objetivo conhecer como a instalação artística pode contribuir para uma forma de avaliação no ensino diferente do convencional. É sabido que a avaliação pelo professor se inicia durante os encontros a cada aula via participação da turma, a própria frequência, assiduidade e pontualidade de cada discente. Esses fatores apontam, em primeiro lugar, o grau de interesse do aluno pelo conteúdo a ele apresentado, sobre o qual estão dialogando ali o professor e a turma. Mostram também ao professor o quanto cada um está se aprofundando nos conhecimentos gerados, portanto, o cotidiano da sala de aula é a primeira forma de avaliação com resultados reais. Resultados que direcionam o professor na direção de sua atuação, como a melhorar em suas estratégias e recursos didático-pedagógicos, onde potencializar e onde melhorar para atingir todos os seus objetivos como parte de seu trabalho docente. Uma das características mais importantes desta avaliação é que o avaliador é, ao mesmo tempo, o responsável direto pelo processo que vai avaliar. É o próprio professor que trabalha com os alunos quem os avalia, não uma pessoa qualquer ou um técnico especializado. Isso implica que pensemos a avaliação em sala de aula como uma atividade contínua e integrada às atividades de ensino, algo que é decorrente dessas atividades, inerente a ela e ao seu serviço. A experiência tem demonstrado que as avaliações tradicionais, no formato de provas, causam na maioria do alunado momentos de tensão anteriormente à prova e durante ela, e os incita a cola, a memorização, a famosa decoreba de conteúdo, o que por vezes acarreta resultados indesejados pelo aluno e pelo professor. Mas afinal, o que é uma instalação artística? É a arte que tem como objetivo utilizar elementos significativos para transformar, questionar e instigar a percepção das pessoas para interagir com as obras, assim criando ou não novos cenários. É um tipo de intervenção que tem como finalidade de redescobrir as possibilidades sensoriais de todas as substâncias naturais e mesmo artificiais, bem como o objetivo de modificar e ressignificar o espaço, podendo mesclar com diversas modalidades como a música, dança e artes visuais, sendo descrito como happening. O processo artístico, através das instalações, tem sido um tema para as intervenções científicas, com planos e objetivos definidos para auxiliar na qualidade de vida tanto de adultos quanto de crianças com algum tipo de limitação. As sensações de quente, frio, a dor, abraço e texturas, sejam elas ásperas, lisas ou macias, se dão através do nosso principal órgão e do maior do corpo humano, responsável pela percepção sensorial e tátil, que é a nossa pele. Aprendemos a interagir e interpretar o mundo ao nosso redor através das sensações. Desde a infância, desenvolvemos habilidades como a percepção auditiva, memória, atenção, foco, responsabilidade e criatividade. O cérebro está repleto de neurônios e é através de estímulos cerebrais na infância que aprendemos a nos comunicar. E é na educação escolar, em suas fases iniciais, que o importante papel no desenvolvimento das habilidades cognitivas e sensoriais e sociais se dão. Sendo assim, trabalhar a percepção tátil na arte e educação, como tocar e sentir em todas as idades, é aprimorar os sentidos. A arte não é intocável, a percepção através do toque. A instalação sensorial, objeto deste trabalho, para além de um processo avaliativo para os alunos, tornou-se uma arte interativa com os espectadores, no sentido de tocar os têxteis a partir de almofadas com formas e tamanhos diferenciados, o que tornou a instalação mais atraente. Das tramas primitivas feitas pelos habitantes das cavernas aos fios inteligentes, capazes de incorporar inovações tecnológicas e preocupações de ordem ambiental, uma longa história foi tecida. O ser humano tem tecido e entretecido diferentes formas de se vestir,
de se adornar e de se proteger, assim como adornar também o ambiente em seu entorno de forma hospitaleira, aconchegante, atraente e ainda protetora. Por vezes, a humanidade não se dá conta de quando teve seu primeiro contato com os têxteis. É sabido que desde os primórdios dos tempos, os têxteis fazem parte da vida do ser humano. Na maioria das vezes, o primeiro presente que um bebê recebe é um artigo têxtil, quando ainda está no ventre de sua mãe. Presente dos familiares e amigos, o enxoval dos pais, enfim. E ao nascer, o seu primeiro contato é com o têxtil, ao ser enrolado e entregue para a mãe aos primeiros contatos. Os têxteis fazem parte da vida humana, bem como narra de forma poética Pessoa, 2007. Que outra coisa nos acompanha de dia e de noite durante toda a vida, do nascimento à morte, senão os tecidos? Variam na textura, na forma de apresentação, mas vestem o mundo todo e aparecem em todas as casas, sejam como utilidade ou decoração. Poderíamos até dizer que uma casa sem tecidos é como um jardim sem flores. Fundamentos Têxteis é uma disciplina que trabalha as fibras naturais e não naturais, os diferentes fios para linhas de costura, para tecelagem e malharia, os fios fantasia, entre outros, e a construção dos tecidos, a tecelagem, a malharia, etc. A estratégia utilizada pela professora da disciplina quanto às avaliações tem sido a partir de um brainstorm com toda a turma, no primeiro encontro do semestre, quando em geral todos estão presentes. São apresentadas diferentes formas de avaliação para que a turma discuta e chegue a um consenso sobre qual a melhor forma para todos. Além das propostas apresentadas, a professora ainda abre espaço para novas sugestões vindas da própria turma. No primeiro momento, entre tantas outras sugestões, a turma faria um projeto de criação de uma estampa para um artigo têxtil qualquer. Porém, em uma determinada aula, ao se manipular todos os tecidos no laboratório, em uma das aulas a ideia brotou. Por que não analisar os tecidos desde a classificação de suas fibras, produção dos diferentes fios que encontramos nos tecidos, os modos de produção de panos e os enobrecimentos dados aos mesmos ao final de sua produção? Todo o conteúdo estaria contemplado. Como analisar os tecidos e que forma teria essa apresentação? Nasce a ideia da criação da instalação sensorial por meio de almofadas a serem manipuladas pelo público. A construção da instalação sensorial, nesse primeiro momento teórico, foi feita a seleção dos tecidos, a análise desses tecidos selecionados e, enfim, a divisão das tarefas entre os alunos. No segundo momento e na prática, foi feito o processo de confecção das almofadas, a escolha do espaço da instalação e a construção da própria instalação. Toque-me. O que eu ouço eu esqueço. O que eu vejo eu lembro. O que eu faço eu entendo. Confúcio. No espírito do pensamento de Confúcio e partindo do princípio de que a relação entre a teoria e a prática é necessária, que as estratégias de metodologia do ensino e de avaliação têm suscitado questionamentos, a nova proposta de avaliação apresentada nesse trabalho, as instalações artísticas, é uma proposta que amplia a visão de mundo do aluno, potencializa sua criatividade para as artes, É o aprender fazendo, é o desenvolvimento da teoria por meio da aplicação da prática. Uma instalação artística pode ser um instrumento de avaliação de matemática, ciências, geologia, música, de qualquer outra disciplina ou curso que se pensar. A prática e a teoria no cotidiano escolar devem receber a mesma dosagem de atenção, tendo em vista o enriquecimento do trabalho escolar, uma vez que a teoria vem da indagação na busca de respostas que é respondida na prática. Ou seja, a teoria é indissociável da prática. Toda teoria surge de uma prática. Terminamos com a fala de Bernadette Gatti. É de todo importante que o professor possa criar e verificar no uso atividades diversas que ensejem a avaliação de processos de aquisição de conhecimento e desenvolvimento de atitudes, de formas de estudo e trabalho individual ou coletivamente, para utilizar no decorrer de suas aulas.